Administração de recursos humanos, esse é o tema principal do vídeo de hoje. E o tema específico é tentar compreender a diferença, né, que existe em duas visões, na verdade, nessa área de administração de recursos humanos, que é entender as pessoas como pessoas ou entender as pessoas como recursos. E vamos ver o que a gente entende sobre isso, o que a gente lê sobre isso neste livro, que é o livro texto base dessa playlist de administração de recursos humanos, o livro do Chiavenato. O link está na descrição, caso você tenha interesse. Foi um livro que eu utilizei na faculdade de ADM há muito tempo atrás. Beleza? Então, o vídeo vai ser provavelmente bem curto sobre isso, tá? Porque é uma espécie de intro mesmo, antes de entrar nos temas específicos sobre administração de recursos humanos. O capítulo que eu tô é o capítulo 2 desse livro, que trata das pessoas, né, as diversas teorias sobre isso. Eu resolvi não começar a partir do capítulo 1, porque o primeiro capítulo, ele tem a ver com, o nome do capítulo é capítulo 1, as organizações. Então, pelo que eu vi em todos os textos do capítulo, ele traz mais as teorias organizacionais. Então, eu acho que isso tem muito mais relação com a teoria geral da administração, que é a playlist da segunda-feira. E esta playlist de hoje é a de quarta-feira, sobre administração de recursos humanos. E então, ele começa o texto de hoje afirmando que as organizações não funcionam por si mesmas. Então, ele já começa o texto com a palavra organização. Isto porque no capítulo 1, como eu disse, ele trouxe diversas definições, né, do que seja organização. E deixa eu ver se eu encontro aqui no capítulo anterior essa ideia básica, né? Acho que eu vou ficar meio engripado. Básica do que seja, então, a organização, né? Conceito de organização. A organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. Então, sempre que a gente... foi o conceito, tem vários conceitos aqui, tá bom? Mas o conceito mais simples que eu encontrei foi esse, aqui, dentre eles, que organização nada mais é do que um sistema de atividades, é um sistema coordenado, né, entre pessoas, entre duas ou mais pessoas. Isto é uma organização, beleza? E uma empresa geralmente é isso mesmo, né? Bom, continuando o texto dele, as organizações não funcionam por si mesmas, elas dependem de pessoas para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e funcionar. Não há organização sem pessoas. Toda organização é constituída de pessoas e delas depende para o seu sucesso e continuidade. O estudo das pessoas constitui a unidade básica das organizações e principalmente da área de recursos humanos. Sem organizações e sem pessoas não haveria recursos humanos, ou RH, né? A área de RH tem duas diferentes vertentes para considerar. Olha, vou repetir. A área de RH tem duas diferentes vertentes para considerar as pessoas como pessoas, e aqui ele já dá a definição do que seja isso. Ou seja, pessoas como pessoas são aquelas pessoas, entende? As vê assim como dotadas de características próprias de personalidade, individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e objetivos individuais. Então esta é a visão de pessoas como pessoas na administração de RH. E pessoas como recursos, dotadas de habilidades principalmente. Vamos pegar essa palavra-chave, habilidade, né? Enquanto que pessoas como pessoas são características pessoais. Então, pessoas como recursos, capacidades, destrezas e conhecimentos necessários para a tarefa organizacional, que é aquele conhecimento técnico, né? A área de RH deve procurar tratar as pessoas como pessoas e não apenas como importantes recursos organizacionais, rompendo a maneira tradicional de tratá-las meramente como meios de produção. Pessoas como pessoas e não simplesmente pessoas como recursos ou insumos. Há pouco tempo as pessoas eram tratadas como objetos e como os recursos produtivos quase que de forma como se fossem máquinas ou equipamentos de trabalho, como meros agentes passivos da administração. Percebeu-se que essa maneira bitolada e retrógrada de ver as pessoas provocou forte ressentimento e conflitos trabalhistas, além de um gradativo distanciamento e alinhamento das pessoas em relação às suas tarefas na organização. Em consequência, sobrevieram problemas de qualidade e de produtividade. Sobrevieram, na verdade, problemas de qualidade e produtividade. E tais problemas eram encarados como se pertencessem à gerência e à direção exclusivamente, e não às pessoas. E como a gerência e a direção constituem um pequeno percentual das pessoas que trabalham na organização, esses problemas eram questionados e resolvidos apenas por uma pequena minoria que tinha muitas outras tarefas.
que mais que eu poderia trazer aqui? Bom, é isto, e eu gostaria de fazer então, para finalizar o vídeo, um breve resumo. Pessoas como pessoas e pessoas como recursos. Pessoas como pessoas e pessoas como recursos. Pessoas como pessoas refere-se à personalidade e individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e objetivos pessoais. O tratamento pessoal e individualizado. Agora, pessoas como recursos tem aquele enfoque nas habilidades, na capacidade do indivíduo, nas suas experiências, nas destrezas e conhecimentos necessários. O tratamento é feito pela média, igual e genérico. Então, enquanto que o pessoas como pessoas é um tratamento individualizado, o pessoas como recursos é um tratamento pela média. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, bem curto mesmo, sobre isso. E no próximo eu apenas trarei uma definição sobre alguma definição que eu consegui encontrar aqui no livro sobre administração, uma definição geral sobre administração de recursos humanos. Tá? Vou ver se eu encontro isso e isso será o tema do próximo vídeo. Valeu!